Olá, seja bem-vindo. Hoje é o nosso segundo encontro dessa vivência de 21 dias com o cacau. Eu quero trazer uma reflexão para vocês. Sabe quando você acorda e sente que está assim carregado com um peso que nem parece que é seu? Ou quando você percebe que está vivendo no piloto automático, fazendo tudo correndo, sem nem sentir o gosto da vida? É sobre isso que a gente vai falar. Nesses 21 dias sempre vai ter uma pílula para você carregar, para você ir pensando durante essa vivência. Então eu quero, trazer essa reflexão para você. E assim, de tudo isso que eu tô dizendo, eu não tô falando assim daquela correria para arrumar casa, sabe? Ai, meu Deus. Olá, seja bem-vindo para o nosso segundo encontro da vivência do Despertar do Coração 21 dias com o cacau. A gente começou naquela cerimônia que foi ao vivo e hoje eu vou trazer uma reflexão muito interessante para você. Sabe quando você acorda e sente que está super cansado ainda ou cansada, que parece que está sobrecarregado ou que está vivendo sempre no piloto automático, sempre correndo e não está conseguindo nem sentir o sabor da vida, o gosto da vida, de estar vivo? De estar viva, né? Então, é sobre isso que eu quero conversar hoje com vocês, sobre um processo de limpeza. Mas eu não estou falando sobre arrumar casa, eu não estou falando sobre lavar carro, eu estou falando de uma limpeza muito mais profunda. Uma limpeza que a gente não vê, mas a gente sente. Você já parou para pensar quantas energias você absorve durante o dia? Quantas conversas, quantos ambientes, quantas situações você atravessa? E tudo que fica, e tudo isso, né, que fica em você. Você sabia que isso ficava em você? Então, quantas e quantas camadas vão se acumulando ali? Então, por isso que você chega, às vezes, no final do dia, você está super cansada. Não tem, às vezes, energia nem para tomar banho. Então, vamos começar por um ponto que é importante. Você merece estar leve. Você merece sentir o fluir da vida, meu amor. E para isso, a gente precisa fazer limpeza. Limpeza energética, limpeza espiritual. E é como a gente tomar banho. A gente não questiona se a gente precisa tomar banho todos os dias, não é verdade? Mas isso a gente está limpando o corpo físico. E o nosso corpo energético? E a nossa alma? Quando foi a última vez que realmente você decidiu fazer uma limpeza aí dentro? Você olhou para si e falou: eu acho que só esses banhos que eu tomo, né, de higiene, ou o tempo que eu paro, não está sendo suficiente para eu eliminar as coisas que tem aqui dentro. E muitas vezes a gente precisa disso. Por isso que às vezes a gente fica com tanta correria, querendo atingir tantas coisas, e a gente corre, e parece que ainda não é suficiente. Porque parece que a gente só está andando e carregando cada vez mais. Não é? E quando a gente não cuida disso, a gente vai ficando turvo. Sabe quando você olha pro espelho d'água e ele tá todo embaçado, cheio de folhas, de sujeira, e você não consegue nem ver o reflexo ali com clareza? E é assim que a gente fica quando a gente não se limpa energeticamente. E aí você se pergunta, né? Mas como que eu faço essa limpeza? Tá bom, entendi, mas e aí? Existem tantas formas, tantos caminhos, mas todos eles são sagrados. E cada um à sua maneira. Por exemplo, a gente pode fazer meditações e orações. É um momento de você se reconectar com algo maior do que você, com a sua própria essência. Né? E eu sempre falo isso. Inclusive, né, quando eu falo aqui do cacau, lá no primeiro encontro, eu lembrei vocês. É o momento de tomar o cacau e de se encontrar com você. De meditar, de ter um momento de silêncio, né? Então é isso que a gente traz também nesse tipo de conexão. Conexão conosco mesmo. E aí acontece sim também um processo de limpeza. Mais importante do que isso, né? Não mais importante do que isso, aliás, atividade física. Desbloquear essa energia, liberar o que está preso. Pode também fazer banho de ervas, né? Que a natureza nos oferece ferramentas super poderosas de limpeza e cura.
né? Alimentação consciente. E quando a gente fala de banhos de limpeza, hoje tem tantos banhos de limpeza. E o que você pode fazer? Pode tomar um banho, né, de boldo, da cabeça aos pés, né? Você também pode tomar banho de chapéu de couro, né? Eu gosto até, inclusive, de usar chapéu de couro com alecrim, porque ali já dá uma balanceada. E aí é importante você olhar as ervas que você tem e poder fazer sempre com 3 ervas ou 3 unidades dessa erva, sempre números ímpares, né? Então é importante você fazer isso. Você mesmo pode criar o seu banho, né? Então, separe um tempo do seu dia para você tomar o seu cacau, para você fazer a sua meditação. Caminhe pelo menos um pouco, uns 30 minutos por dia, né? Você caminhando 30 minutos por dia, você já exercitou seu corpo, você já teve um tempo ali para você racionalizar também o que você precisa. Ainda mais que você já saiu de casa, você está em outro ambiente, você consegue se conectar um pouco com a natureza. E mesmo se você vive em grandes cidades, você ainda se conecta com a sua natureza e com a natureza divina. Você é capaz de olhar para o céu, você é capaz de sentir uma brisa. Então é importante a gente se conectar nesse sentido, né? E isso sim também é um processo de limpeza, né? A gente não pode diminuir nenhuma dessas formas de estar ativo e de fazer essa transmutação de energia do nosso organismo, né? E aí, quando a gente fala dos banhos, a gente está trazendo também um reino vegetal para o nosso, dentro do nosso corpo, para o nosso ambiente. Então, aí você pode tomar chás, você pode tomar, né, o banho, que eu acabei de dizer. Você pode ser adepto aos chás, né? O próprio cacau, que a gente tem falado, que é uma medicina ancestral, que está nos guiando nesse processo inteiro, né? Então, é importante a gente trazer os florais também, que são mega importantes nesse processo. Você pode utilizá-los, né, da melhor forma possível. Se você já tem um floral, resgata esse floral. Busque florais que vão te trazer conexão consigo mesmo, que vai trazer aquilo que você precisa para esse momento, né? Então, e o mais importante, esse é o mais importante, o sono reparador. Porque é nesse processo que a gente se limpa, se purifica, né? E aí, às vezes, a gente olha e fala assim, nossa, mas esse tanto de coisa, como que eu vou fazer tudo isso, Juliana? Antes eu não fazia nada. E agora você está me falando para fazer esse monte de coisa. Então, vamos fazer uma escolha consciente. Escolha aquilo que você pode fazer. E você já pensou em quantas escolhas você faz no piloto automático? Quantas vezes você fala sim, querendo dizer não? Quantas vezes durante o dia você se doa até se esvaziar? De se esquecer de se nutrir, que é pior ainda? E aí eu vou te falar uma coisa, que quando você deixa de fazer escolhas conscientes, você se torna, sabe o quê? Ladrão de si mesmo. Quando você não se escolhe, você está se roubando de si. Você não precisa colocar tudo em prática no mesmo dia, na mesma semana. Mas você precisa estar ali, ancorada naquilo que você quer. Faça escolhas mais conscientes. Juliana, eu não consigo fazer essas 5 coisas todos os dias. Tudo bem. Mas você está se escolhendo? Você está tendo consciência do que você está fazendo? Você está no caminho, né? Então é isso que a gente tem que pensar. E que não deixe nada roubar a sua energia, a sua paz, a sua vitalidade. Porque senão você vira escravo, escravo da correria, da expectativa dos outros, das suas próprias cobranças. Porque sabe o que isso gera? Aquela sensação de sempre estar devendo alguma coisa. Você sempre está em dívida com o trabalho, com a vida, com a família e pior, às vezes até com você mesmo. E isso é um sinal de que você precisa se perguntar que escolhas que eu estou fazendo. Essas escolhas estão me nutrindo ou estão me esgotando? E olha, fazer escolhas conscientes não é egoísmo.
É autocuidado sagrado. Porque quando você está bem, quando você está limpo energeticamente, quando você está conectado com a sua essência, aí sim, você consegue estar presente de verdade para os outros e principalmente para a vida. E essa vivência de 21 dias que a gente está fazendo juntas, ela pede disciplina. Mas não aquela disciplina rígida, pesada, militar. É a disciplina amorosa. A disciplina de escolher todo dia fazer uma pausa para si. De escolher se conectar. De escolher se nutrir. É escolher não ser ladrão de si mesmo. E sabe o que mais essas escolhas conscientes trazem? A capacidade de desfrutar. E aí eu te pergunto, quando foi a última vez que você realmente desfrutou de alguma coisa? Que você saboreou a comida assim com atenção plena? Ou que você sentiu o sol na pele e agradeceu? Que você riu sem culpa, sem pressa? Porque a gente vive numa cultura que valoriza o quê? Produtividade, de tudo. E aí a gente esquece que relaxar também é produtivo. E que desfrutar também é sagrado. Estar presente também é uma conquista. E você não está aqui só para fazer. Você está aqui para viver e para sentir e para presenciar, experienciar, né? E quando você faz tudo isso, você vive uma conexão profunda, inclusive com a natureza. Você se permite ouvir os pássaros, a terra, você sentir o sol, a brisa. E principalmente você começa a perceber que você faz parte. Você não está separado disso tudo. E quando você cuida de si, você está conectando com a sua natureza divina. Porque você é divino, você sabia? Você carrega em si a força que move os rios, que faz as árvores crescerem, que faz o amanhecer todo dia. Essa força está em você também. Mas quando a gente não para, quando a gente não se limpa, quando a gente não faz essas escolhas conscientes, a gente perde a conexão com isso. E a gente esquece quem a gente é. E olha que coisa linda. Você não está caminhando sozinho nessa jornada, ou sozinho nessa jornada. Você está sendo guiado, não por mim, pela sua ancestralidade, pelos seus antepassados que vieram antes de você, que lutaram, que amaram, que sobreviveram, para que você estivesse aqui hoje. Você é guiado pela sua espiritualidade, por essa força maior, que independente de como você chama, se chama de Deus, de universo, de fonte de energia, do espírito de tudo, do criador de tudo que há, do grande espírito. Independente do nome, mas você só escuta esse ser quando você está em silêncio, quando você se limpa, quando você se purifica e está em conexão. Sabe quando você escuta aquela vozinha aqui dentro, que fala assim, vai por aqui, faz isso não. Essa é a sua ancestralidade, é a sua espiritualidade te guiando. Mas a gente só escuta isso quando está limpo, quando está conectado, né? E aí a gente entende o quanto que a gente é aprendiz nessa vida, o quanto que a gente precisa estar aberto para aprender e para ser guiado. E o mais importante é que você não precisa de ter todas as respostas. Você não está aqui para controlar, você não precisa controlar tudo. A única coisa que você precisa agora é estar conectado e limpo para você poder se ouvir. Então, o que eu te convido para fazer hoje, nesse segundo dia, é escolha um processo de limpeza que ressoe com você. Pode ser um banho de ervas, pode ser a meditação, pode ser uma caminhada. E aí a caminhada prestando atenção em cada passo. É você estar presente. E aí, depois que você fizer essa escolha, você vai fazer uma pausa, nem que seja por 5 minutos. Você vai parar, vai respirar e vai se perguntar: que escolhas conscientes eu posso fazer hoje para não ser ladrão de mim mesmo? E lembra, sempre, você é um caminhante.
um aprendiz verdadeiro dessa jornada chamada vida. E todo aprendiz precisa de momentos de pausa, de reflexão, de integração. E essa disciplina dos 21 dias que a gente está construindo juntas, ela é um presente que você está dando para si mesmo. É você escolhendo se conectar com sua natureza mais íntima, com a sua divindade, com a sua ancestralidade. E conforme você for fazendo isso, você vai perceber, a vida fica mais leve, as respostas ficam mais claras e o caminho se ilumina. Você merece estar bem, você merece estar limpo, você merece desfrutar dessa vida. E é isso. É o recado que eu tinha para hoje. Rapidinho para não tomar seu tempo, mas sempre curtinho para dar tempo de você me ouvir. Então, eu espero você amanhã para o nosso terceiro dia com uma reflexão, com uma pílula para você carregar no seu dia e tentar fazer diferente. Um grande beijo e até a próxima.